vamos falar sobre Israel de uma certa forma. A gente vai falar sobre Israel através do povo judeu. Quando a gente fala do povo judeu, a gente está falando da nação de Israel. Não tem jeito de desconectar essas duas turmas aí. Não tem jeito de desconectar. E a gente vai falar sobre resoluções para boas decisões. Não é isso? Não é esse o tema de vocês? Resoluções para boas decisões? Então, e hoje com o código da riqueza dos judeus. É tão importante a gente falar de riqueza, é tão importante a gente falar de prosperidade, é tão importante a gente falar sobre esse assunto, que a Bíblia inteira fala sobre ela. Não sei se vocês sabem, a Bíblia fala muito mais de prosperidade do que, por exemplo, de igreja. Não sei se vocês sabem disso, mas é fato. A Bíblia fala muito mais sobre prosperidade até do que a palavra igreja. Você tem muito mais vezes a palavra prosperidade dentro da Bíblia. Por quê? Existe o interesse de Deus sobre isso. E aí eu que sou a mais boba da história, já que eu sou a mais boba da história, eu também quero isso para mim. Se tudo que Deus interessa, gente, eu me interesso. Amém. Você também? Amém. Imaginei que seria. Tudo que Deus interessa, eu me interesso. Deus fala, eu estou ali, eu quero estar lá. Entende? Onde Deus está, eu quero estar. Eu não sou boba nem nada, gente. Onde Deus está, que as coisas acontecem, que a coisa flui, que tudo é destravado, que os automáticos acontecem na vida da gente. E ponto final. Então, bora lá. Judeu é a minha especialidade, pode ter certeza. Israel é a minha especialidade, Bíblia é a minha especialidade, e o povo judeu está lá em toda a Escritura, então ali é onde eu me especializei, né? Sem contar que Jesus era judeu. A gente não pode perder isso de vista, de jeito nenhum. Você não pode perder. Eu vou falar aí, Jesus era judeu? Você não pode perder isso de vista nunca. Se você quer entender as coisas que Jesus fala, você precisa partir do princípio de que ele era um judeu, de que ele era um rabino judeu. E que esse rabino judeu morava num país chamado Israel, com outra perspectiva muito diferente da nossa, com outra característica, com outra cultura, com outra língua muito diferente da nossa. Então, para você entender o que Jesus falava dentro da sua profundidade, você precisa pegar toda essa característica aí. Além dele, os escritores da Bíblia também eram judeus, com exceção de um, que é Lucas. Mas todos os escritores da Bíblia eram judeus. Todos eles. Então, também você não pode perder essa perspectiva de forma nenhuma. Beleza? Top aí? Tá guardado isso? Então tá bom, porque hoje é aula! A coisa que eu mais amo fazer na aula. Sabe por quê? Só não vai falar quem estava comigo lá em cima. Sabe por quê? Que a coisa que eu mais amo na vida da aula, primeiro que eu acho que eu já nasci ensinando. A verdade é bem essa. Eu acho que quando eu nasci, eu falei para o médico assim, rasga aqui, que eu vou sair por aqui. Entendeu? Eu acho que eu já nasci ensinando. Gosto, sou apaixonada, gosto muito de ensinar. E o meu ministério é esse, gente. O meu ministério é de ensino. Deus me deu um ministério de ensino. Então diz amém, aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, esse é o meu ministério. Você não acha que eu queria o ministério de cantar, não? Também. Mas Deus me passou na fila, foi do ensino. Então eu fico feliz e satisfeita. Por que eu gosto tanto de ensinar? Porque Jesus ensinava o tempo todo. Tudinho que Jesus fez foi ensinar. Tudo. Sentado, levantando, no caminho, comendo, chamando Zaqueu. Tudo que ele fazia era ensinar. Tudo. Então eu fico muito feliz porque, de alguma forma, eu consigo me assemelhar ao meu mestre. Então eu fico muito feliz por isso. Porque tudo que ele fazia era ensinar. Então bora falar do povo judeu. Bora, vamos meter o pau hoje? Vocês gostam, né? Então bora lá. Gente, o povo judeu, eu peguei aqui só umas porcentagens para você ter uma ideia do que está acontecendo com esse povo. E o que acontece com esse povo pode acontecer conosco, claramente, evidencialmente. Vou falar por quê. Porque o povo judeu ele foi colocado na terra, Deus estabeleceu o povo na terra, o povo judeu na terra, com um princípio principal, que é ser luz para todas as nações. O povo judeu nasceu para ser isso. Ele nasceu para ser luz para todas as nações. Ser luz para as nações significa o seguinte, olha, eu estou caminhando no escuro. De repente joga uma luz para mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou ver o caminho. Não é assim? Não é? Você está caminhando no escuro, mas jogou uma luz e falou, opa, agora eu já sei, aqui eu não vou cair mais, porque aqui tem luz para mim.
nações. Também para o caminho onde você não deve ir, porque muitas coisas que os judeus fizeram ao longo da história, biblicamente falando, por exemplo, foram coisas que a igreja não deve fazer. Então a mesma coisa, opa, naquele caminho não deu errado para eles. Já deu ruim para eles, então vai dar ruim para mim também. Então não vou por ali não, mas ali deu bom para eles, então ali eu posso ir porque vai dar bom para mim também. Estão entendendo? Isso significa ser luz para as nações. Não significa que tudo que eles fizeram 100% deu bom. Deu ruim, então você pega o aprendizado e transforma e faz um bom. Por isso ele foi luz para as nações. Um dos motivos, porque são muitos. Mas vamos pegar aqui. Existe apenas 0,2% da população judaica no mundo. Você pega toda a população do mundo, toda, 0,2% é de judeus. Ou seja, são raros. São raros. Ok? Você pode procurar com lupa para você encontrar. É isso que quer dizer. Para você encontrar um judeu, você precisa procurar com lupa. No meio de tantos, quantos nós somos aqui? Mais ou menos 300. Tem um. Por sorte. Por sorte, né? Porque às vezes você está com 1.000 pessoas, 2.000 na audiência e não tem nenhum. Entende? Então é mais ou menos isso. Procurar com lupa. Desses 0,2% que existe no mundo, uma relativa parcela de 11% da população mundial, 11% da população mundial são de judeus milionários e bilionários. Se esse povo, que representa uma parcela tão ínfima da população mundial, na hora que eles vão ser os representativos dos milionários e bilionários, eles superam 50 vezes mais, proporcionalmente falando, do que as outras nações. Gente, fala aí comigo, tem um negócio aí. Quero saber. Obrigada. Vocês conhecem, vocês sabem guardar segredo? Hã? Você sabe guardar segredo? Eu também. Hoje eu vou contar para vocês. A principal economia mundial, que é a economia americana, e todos nós sabemos que a economia americana, ela é a principal economia mundial, através dela é o termômetro para a economia do mundo. Os judeus detêm em suas mãos a chave dos cofres da economia americana, da economia mundial. Não é o chinês, não é o japonês, não é o coreano, não é o canadense, o australiano. São judeus. São judeus da América. Vamos pegar aqui 25%. Olha, gente, 25% de todos os ganhadores do Prêmio Nobel, desde a criação dele até hoje, 25% em todas as áreas são de judeus. 0,2% da população mundial, gente. 0,2% da população mundial. O que está acontecendo? O que a gente está perdendo? O que acontece aí nessa história que se perdeu o início da história da vida? 25%, inclusive a pessoa a qual foi dado o nome do Nobel. O próprio Nobel era judeu, o criador do prêmio. Não sei se você sabe, mas o próprio criador do prêmio, ele era judeu. Entende? Muita coisa aí a gente está perdendo. Vamos pegar os judeus na história. Albert Einstein, a grande mente da ciência, Albert Einstein. Tudo bem que teve uma parte da história dele que escorregou para lá, mas ele foi um criador gigantesco. Até hoje não se evoluiu mais do que Albert Einstein dentro da ciência. Vamos pegar no cinema, vamos pegar todas as áreas, né? No cinema, quem não assistiu, quem não assiste os filmes do Spielberg, Steven Spielberg? Quem nunca assistiu um filme dele, gente? Fala aí. Né? Hoje em dia todo mundo já assistiu ou assiste o filme deles. Vamos pegar um ninho cultural judaico, lá em Nova York. Já ouviu falar da Broadway? A Broadway é um ninho cultural judaico, incluindo quem deu o nome a Broadway também era um judeu. E tudo que acontece ali, você pode ter absoluta certeza que tem mão de todos os espetáculos, de todas as ideias, de todas as criações, mão dos judeus ali na Broadway, dentro das artes, né? Alguém já ouviu falar do ator, um grande ator? Alguns acham, ou eu não acho, mas muita gente acha, chamado Daniel Jacob
Heathcliff, ou Radcliffe. Quem é esse? Hã? Vocês sabem, né? Quem é? O Harry Potter, que durante décadas, durante quase uma década, ele permeou, né, essa história, permeou o imaginário de crianças e adolescentes no mundo inteiro. Mas quem foi escolhido para fazer o papel de Harry Potter foi um menino judeu. Foi um menino judeu. E não existe quase ninguém no planeta que não sabe falar sobre esse menino, essa criança, né? Dentro da indústria, a indústria do Rockefeller, você vai lá em Nova York e você vai patinar agora nessa época de neve no Rockefeller Center, lembra? Né? O pessoal lá patinando no Rockefeller Center, aquela coisa maravilhosa, indo para lá e para cá. Mas o Rockefeller, ele foi um dos grandes industriários de todos os tempos. E esse homem ainda por cima, deve ter sido um grande industrial de todos os tempos. Se você vai em Israel, você vai ver um monte de nome de Rockefeller lá dentro, porque são lugares que ele abençoou, que ele investiu, que ele doou dinheiro, que ele usou como generosidade, como vocês estão trabalhando aqui. E muito do Israel construído hoje foi por causa desse homem chamado Rockefeller. Muitas coisas que nós visitamos em Israel existem hoje por causa de um homem chamado Rockefeller. Por causa dele, um grande judeu que as pessoas não sabem. Agora vamos pegar a área de super-heróis. Bora? Bora, vamos pegar a área de super-heróis. Peguei um aqui que todo mundo já conhece. Qual é o nome original do super-homem? Não. Esse é o nome americano, Clark Kent. Mas qual é o nome dele original lá do planeta dele? Kal-El. Kal-El. Esse é o nome dele. Tem alguém grávida aí? Opa, Kal-El é o nome dele. Vamos pegar a ideia do super-homem. Qual que é a ideia do super-homem? Um menino, uma criança que vem de um outro planeta, que vem de um outro mundo. Chega nesse mundo aqui com superpoderes. E esses superpoderes ele usa com um objetivo claro: salvar a humanidade. Parece com alguma história que você conhece? Hã? Sim. Claro que parece. Agora, por isso que o nome dele significa Kal-El, conforme Deus. Esse é o nome do super-homem. Gente, o povo judeu está invadindo. E você não sabe as mensagens que acontecem através disso. E aí você tem também os super-heróis da Marvel. E os super-heróis da Marvel, hoje em dia, nunca como nos últimos 10 anos, esteve tanto em evidência, né? Então aí você tem, por exemplo, o Stan Lee. O Stan Lee, que foi o criador ali do Hulk, do Quarteto Fantástico. O que mais que o Stan Lee criou, hein, gente? Homem-Aranha, né? Um dos mais famosos dele, né? Doutor Estranho e tudo mais. Uma mega criação, tudo em evidência. Por que essa turma toda está em evidência? Cada um contou uma história. Não é para mim contar essa história agora, mas o Stan Lee era judeu. Ele foi um co-criador junto com... Cadê o nome do cara aqui, gente? Peguei o nome dele aqui, que agora eu me esqueci. Ah, tá, Martin, tem até o nome do meu pai. Martin Goodman, que foi o principal criador da Marvel. Os dois, um era casado com a cunhada do outro, e aí, etc., fizeram uma parceria, e o próprio Martin Goodman também era um judeu, e até hoje a Marvel e tudo que acontece, você sabe que influencia o mundo, querendo ou não, mesmo dentro disso tem uma história, tem um propósito, tem algo por trás. Plataformas. Vamos pegar plataformas também? Pegar plataformas. Essa é fácil, todo mundo sabe, do Insta e do Facebook, Mark Zuckerberg, né? Tudo que tem berg. Tudo que tem berg vai ser judeu, né? Um menino lá com dificuldade de relacionamento resolve, todo mundo viu a história, viu o filme, resolve criar alguma coisa para poder facilitar os relacionamentos e vira algo assim inominável em relação ao que gerou de dinheiro em cima disso, né, do Mark Zuckerberg. Alguém já ouviu falar de um israelense chamado Uri Levine? Alguém já ouviu falar desse israelense? Uri Levine. Já? Ah, ok. Uri. Uri significa minha luz. Uri significa minha luz, o nome dele. Quem também estiver grávida aí, olha que nome bom para dar. Uri. Ah, sério? Outro dia eu falei com um rapaz lá que foi para Israel comigo.
comigo. Falei com ele, a mulher dele estava grávida, eu falei, olha, tem um nome muito lindo aqui, chama Lior. Pois foi o nome do menino dele, chama Lior. Vocês estão rindo? Vai ter um guri nascendo aí. Dei à luz, Uri, Levine, da tribo de Levi. A minha luz da tribo de Levi. A minha luz da tribo de Levi, ele fez para você uma coisa que você não usa todas as vezes que você vai viajar, uma coisa chamada Waze. Lembra do Waze? Né? Então, ele foi um israelense que falou assim, olha, quer saber, eu quero sair de trânsito, eu quero criar um aplicativo que vai me ajudar a sair do trânsito. E o mundo inteiro usa o Waze. O mundo inteiro. E o Waze foi vendido depois para a Google por 1,3 bilhões de dólares. 1,3. Você tem noção do que é esse dinheiro? Foi vendido para a Google 1,3 bilhões de dólares. Falando em Google! Larry Page. Larry Page, um judeu, fundador, um dos homens mais ricos do planeta. Gente, o mundo judaico, por isso que Deus fala, pega o judeu e fala, você vai ser luz para as nações, você vai estar em todos os cantos, você vai estar em todos os lugares, você vai estar iluminando o caminho das pessoas. Amém. Tem uma outra infinidade de listas que eu podia trazer para vocês aqui, como o primeiro transplante de coração do mundo, foi feito por um judeu israelense, o primeiro bebê de proveta, falava proveta, né? 40 anos atrás, hoje é inseminação artificial, né? Mas o primeiro bebê de proveta foi também médico israelense. Gente, é tanta coisa, né? Hoje em Israel existe uma pílula micro, chamado nano, na verdade, não é mais micro, é nano, e ele entra, você toma aquilo e ele entra para dentro do seu organismo e ele fotografa todo o seu trato digestivo, fazendo com que você não precise mais fazer aquela história de coloscopia e essas endoscopias e colonoscopia e todas essas coisas mais. Engole uma pílula, ela vai fotografando tudo, Estou esperando o dia que eles vão fazer um tubo. Isso vai acontecer. Eu estou esperando um dia que eles vão fazer um tubo. Você entra dentro do tubo com 120 quilos e sai dele com 55. Pode esperar que isso vai acontecer. Não vai? Isso vai acontecer. Pode ter certeza. Vai desempregar alguns. Não, mas aí o senhor, doutor, vai lá, você vai especializar na técnica. O tubo vai precisar de alguém. Tudo vai ser. Agora, vamos lá. Por que o povo judeu é tão próximo? Eu quero dar para vocês algumas dicas hoje, né? Alguns códigos, alguns segredos, algumas dicas. Mas a primeira coisa que eu quero falar é sobre essa palavra aqui. Ó. Vamos falar sobre uma palavra? Essa palavra aqui. Tadã! Olha que palavra linda. Gente, isso aqui é a língua de Jesus, tá? Isso é a língua de Jesus e essa língua está no seu DNA, você não sabe. Claro que está. Claro, evidente que está. Hebraico está no DNA de todos nós. Você só esqueceu, mas ele está aí dentro. É verdade. É verdade. Você só esqueceu dele, mas ele está aí dentro. Você nasceu com ela, tá? É a língua de Jesus. Kesef. Essa palavra aqui é Kesef. Ai, que pena. Não dá para jogar lá, não? Lá atrás, tá vendo? Não? Finge que vê. Kesef. Essa palavra é uma palavra que o brasileiro, principalmente, não tem habilidade com ela. O brasileiro não tem muita habilidade com essa palavra, não. Kesef. Kesef significa desejo. Vou colocar aqui. Kesef significa desejo. Ai, eu desejo alguma coisa. Quem deseja alguma coisa? Ah, é mesmo? Quem deseja mais de uma? Quem deseja mais de duas? Olha, eu desejo tanto que eu tinha que viver 10 vidas. Para tudo que eu tenho que fazer nesse planeta ainda, nesse planeta Terra. Eu precisava de ter 10 vidas. Mas essa palavra também significa uma coisa. Dinheiro. Vamos fazer sonoplastia? Todo mundo junto?
seguinte, o judeu, ele não tem problema com dinheiro. Ele não tem problema com lidar com dinheiro. Ele não sente que dinheiro é problema. Na mentalidade de muitos povos, talvez aqui no Brasil também, vocês me contam depois se tem ou se não tem, tá? Mas de muitos povos, a mentalidade é que dinheiro é ruim. É que dinheiro não traz felicidade. Quem já ouviu falar que dinheiro não traz felicidade? Não concordo com isso não, gente. Você não pode concordar com isso. Você não pode concordar com isso. Isso não é uma mentalidade bíblica, para começar. Né? A gente tem que concordar com aquilo que a Bíblia pensa. A gente tem que pensar aquilo que a Bíblia pensa. Né? Não é uma verdade bíblica isso. E a gente fica repetindo. E o mais interessante é que a gente repete. Sem pensar no que está repetindo, sem pensar no que está falando. Não, dinheiro não traz felicidade. Então, filho, você vai ficar infeliz o resto da vida. Se dinheiro não traz felicidade para você, né? Mas você vive reclamando na hora que tem que pagar a conta, na hora que chega o boleto, na hora que não sei o quê, na hora que precisa comprar uma roupa que vai te deixar mais alegrinha, mais felizinha, para sair, para não sei o quê, fazer uma viagem, descansar com a família, pagar um dentista, né? Etc e tal. Você vai ficar amargado. Mas toda hora você fala que o dinheiro não traz felicidade, então não vai trazer mesmo. A nossa mente, ela realiza o que você fala. Ela acredita no que você fala. Você entende isso? Amém. A sua mente acredita no que você fala. Se você fala isso, a sua mente vai acreditar em 3, 2, 1. É rápido demais. Eu sou uma lutadora. Vai lutar a vida inteira. Quem disse que você tem que ser lutador? Você tem que ser vencedor. Entendeu? Quanto mais você fala que você vai ser lutador, mais problema te aparece, meu filho. Mais problema. Porque a sua mente realiza o que você fala. E o que você fala, você traz a realidade das coisas. Quanto mais você fala que o dinheiro não traz felicidade, mais infeliz vai ser. Pode ter absoluta certeza. Você não vai ter dinheiro. Eu não preciso de felicidade. Eu não preciso do dinheiro. Entende? Está entendendo a relação? Quem está entendendo a relação? Né? Então, normalmente, as pessoas pensam, quando pensam no dinheiro, é pensar mais ou menos assim, geralmente vai caminhar para esse sentido. Não preciso muito dele. Ou, humildade é não ter dinheiro. Aquela pessoa que é humilde é aquela pessoa que não tem dinheiro. Está errado. Está errado. Muitas vezes, em locais que você deposita que não tem humildade, não é verdade? Desculpa, que você deposita que são locais humildes, muitas vezes ali tem muito mais orgulho do que em grandes palácios. Muitas vezes em grandes palácios pode ter muito mais felicidade do que dentro de um pequeno quartinho. Então as pessoas depositam, elas acham que a humildade tem a ver com não ter dinheiro. Você já pensou nisso? Você já viu gente falar isso? Né? Tem a ver que para você ser humilde você não pode ter dinheiro. Quem disse isso? Quem foi que disse uma coisa dessa? O judeu nunca pensou assim. Ele nunca pensou dessa forma. De jeito nenhum. O que ele pensa, o que ele entende é que o dinheiro, ele existe. Ele existe com uma função. Ele existe com um propósito. O propósito de realizar os desejos. E os desejos são aqueles que Deus coloca no seu coração para serem realizados. Não apenas para você, mas para com toda a sua comunidade. O princípio é outro. Então eles pensam, eles entendem que dinheiro é bênção. Não tristeza. Não aquela falsa modéstia. A gente tem que tirar da nossa cabeça, principalmente aquela falsa modéstia do brasileiro. O brasileiro tem muito isso. Demais da conta. Você canta tão bem. Ai, meu Deus. São os seus ouvidos. Você está tão linda hoje. Ai, mas esse vestidinho, né? Só falta fazer igual o professor Girafales. Eu trouxe um café para você. Ai, professor Girafales. Quem assiste isso? Programa predileto, meu marido. Eu sei todas as falas. Então, aí você elogia, a pessoa fala, não, imagina, hoje minha voz estava tão ruim, até hoje que eu estava rouca.
quem te deu o dom. Entende? Você está desfazendo de quem te deu o dom. Se Deus quer te dar dinheiro, se Deus quer te enriquecer, se Deus quer te fazer próspero, aceite. Aceite. E coloque a honra aos que honram. Entende? Entregue a honra aos que honram, sim. Deus, por exemplo, vou dar para vocês. Eu sempre tive constrangimento de falar que eu era boa professora. Eu tinha constrangimento. Que eu tinha essa ideia. Né? Da humildade estar ligada com você, se mostrar, se posicionar naquela situação. Hoje eu digo, não, eu sou a melhor professora que existe dentro desse Brasil, que está no mundo. Porque se eu falo que eu não sou tão boa quanto eu imagino que seja, por exemplo, eu não estou desfazendo de mim, não. Eu estou desfazendo de quem me deu a capacidade. Eu estou desfazendo do próprio Deus. Entendeu? Você não pode partir para esse lado de jeito nenhum, porque você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Você é bom sim, porque Deus te deu sim, e porque Ele fez em você. E você é único no mundo e acabou. Então você merece isso, você precisa disso, o dinheiro faz parte para você. Agora vamos ver os princípios. Ai meu Deus, deixa eu ver a hora aqui. Meu Deus do céu, corre lá. Vamos ver os princípios aqui. Vamos abrir em Provérbios. Princípio do povo judeu. Tá? Vamos ver os princípios aqui. Provérbios, gente. Vou falar para você. O povo judeu ama o livro de Provérbios. Eles amam. Eu guardei aqui a generosidade. Está guardadinha aqui na minha Bíblia. Estou com planos e projetos. Isso. Planos e projetos. Gente, Deus dá plano, dá projeto para a gente toda hora. Entende? Está aqui na minha Bíblia. Eu peguei isso na mão e fiquei, ó. Então vamos lá. Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, e não perante os de baixa sorte. Eu acredito que eu copiei errado, mas o texto está certo aqui, tá? Viste um homem diligente, preste atenção. Viste um homem diligente na sua obra, perante os reis será posto, e não perante os de baixa sorte. Sabe o que está falando disso? Está falando sobre ter excelência no que se faz. Esse texto está falando sobre isso. Ter excelência no que se faz. Se a pessoa que colocou esse painel de LED aqui, lindo, maravilhoso, ele trabalhou, o serviço dele é só colocar o painel de LED, vamos imaginar. Mas ele fez o serviço dele, pegou, chegou, calculou, mediu, trabalhou não sei quantas horas nisso. Talvez o outro chegava para apontar, colocava aqui. Mas o cara não, chegou, calculou, imaginou, pensou, mediu tudo, vai sair assim, não, tem uma luzinha que está queimada, vamos lá trocar a luz. Sabe aquele capricho, aquela diligência, aquela coisa de excelência? O que você vai fazer? Você vai se lembrar dele toda vez que você precisar de alguma coisa. Você vai se lembrar dele. É essa pessoa que vem na sua cabeça, todas as vezes que você se lembrar de alguma coisa. A gente faz lá, por exemplo, a cada 2 meses eu faço uma jornada que a gente transmite pelo YouTube. E tem um cara que faz o painel de LED para mim, lá para a nossa jornada. É só ele. É só ele que faz. Porque ele faz com tamanha excelência. Tamanha excelência, que aí eu vou te falar. Ele pode cobrar o preço que ele quiser. Eu não pego outro. Porque eu sei que vai funcionar. Eu sei que na hora que começar a jornada, está tudo pronto, está tudo resolvido. Ele põe o melhor operador dele. Se tiver qualquer coisinha, ele vai lá na hora, ele troca, ele resolve. Ele pode cobrar o preço que ele quiser, ele que não sabe, não conta não, tá, gente? Mas eu não faço com mais ninguém. Só faço com ele, porque ele faz com excelência. Se você faz tudo com excelência, não importa o que você faz. Não importa se o que você tem que fazer é varrer o chão. Mas faça com excelência. Por quê? A palavra de Deus, ela é certa, gente. Ela é certeira, ela não falha. Eu acredito nessa palavra do início ao fim dela. Tudo que está aqui é sabedoria purinha de Deus. Para a gente seguir. A gente só erra porque a gente não sabe dela. Quer saber bem a verdade? A gente só erra, só tem problema em casamento, problema com o filho, problema com isso, problema com aquilo, etc. Emprego, chefe chato. Você não sabe lidar com chefe chato porque você não sabe Bíblia. A verdade bem verdadeira. Quem tem chefe chato aí? Levanta a mão, não pode ficar baixando. Chefe chato é muito bom, porque o chefe chato, quanto mais chato ele é, melhor você vai ficar. Ok? Quanto mais chato, quanto mais exigente
cliente ele for, melhor você vai ser. Dê glória a Deus pelo chefe chato que você tem e peça a Deus para deixar ele mais chato. É melhor você vai ficando. E eu falo com conhecimento de causa. Falo com conhecimento de causa. Os meus melhores clientes são os mais exigentes que eu tenho. E é com eles que eu me apego. Porque eles me fazem melhor. Entendeu? Eles fazem a gente melhor. Eles fazem a gente melhor. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Os meus clientes são os mais... E é os que tornam meus amigos pro resto da vida. Tá entendendo? Então, pegou? Então, vamos lá. Exigente. Então, vamos lá. Se você vê um homem diligente na sua obra, que faz bem, que faz com excelência, você pode ter certeza. Quando um rei precisar, vai chamar você. Quem é o nosso rei? Não preciso falar mais nada, né? O judeu faz tudo com excelência. Não importa em que nível ele esteja dentro dessa cadeia profissional. Ele faz tudo com muita excelência. Se ele vai varrer o chão, ele vai ser o melhor varredor de chão. Se ele vai vender pipoca, ele vai ser o melhor pipoqueiro. Se ele vai lavar o banheiro, ele vai ser o melhor lavador de banheiro. Se ele vai ser um professor, ele vai ser o melhor professor. Não importa onde ele está trabalhando. Ele vai ser o melhor. E tem mais. Ele não come mosca, não. Ele não come mosca, não. Se você for em Israel, ele não mata tempo. Aqui a gente fala matar tempo. Quando você está no serviço, está matando tempo. Como é que fala, gente? Ajuda aí. Mocegando, isso aí. Mocegando, matando tempo. Enrolando, enrolar também é bom, né? Enrolar, tem isso em Israel não, gente. Durante o tempo que o pessoal está trabalhando, as 8 horas diárias, você pode ter absoluta certeza que eles não vão pegar nem o celular para poder mandar uma mensagem para o filho, para saber se o filho está legal, está bem, está tudo certo, ou vai receber uma mensagem no celular de uma amiga, ou de um colega, ou de alguma coisa, porque ele sabe que ele está matando o tempo, ele está roubando o tempo de quem está entregando ele. Princípios. Faça com excelência. Isso é excelência. Faça com excelência. Eu tenho uma menina que vai cuidar da minha casa, ela tem esse nível de excelência. Ela chega na minha casa, ela desliga o celular dela. Ela não atende. Até porque está desligado. Mas se tivesse ligado, ela não atende, porque ela entende que ela está roubando o tempo, o meu tempo que eu paguei a ela para estar na minha casa. Pensa na prosperidade dessa moça. Você não tem ideia. Ela é faxineira. E ela esteve comigo em Israel o ano passado, ano retrasado, antes da pandemia. Foi a última caravana minha, foi janeiro de 2020. Fevereiro de 2020. E ela esteve lá comigo. E as patroas dela falavam, mas você, faxineira, vai para Israel? Eu até hoje não fui. Mas a patroa dela não sabe de como ela tem excelência no trabalho dela, que o rei a chamou para Israel. O rei a chamou para Israel. E ela foi. E vai de novo. Segundo ponto, anota aí. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e ouro. Esse é um outro princípio judaico. Gente, as mães judias ensinam Bíblia para os filhos, independente de elas serem crentes no Messias Jesus ou não. Anota essa. Independente de elas serem crentes em Jesus ou não. A Bíblia é de todos. Elas ensinam isso para os filhos. Mais vale o bom nome do que muita coisa. Está falando sobre reputação. Qual é a reputação? Qual é a sua reputação? Há uns anos atrás, quando meu pai era candidato a ser seminarista, porque nessa época, 40 anos atrás, ser seminarista não é como hoje. Eles iam para o seminário, eles eram candidatos a seminarista, aí o seminário ia fazer uma sindicância pessoal
na vida dessa pessoa. Fazia uma sindicância mesmo. Ia na família, ia nos amigos, ia no bairro, para saber a reputação daquela pessoa, para saber se ela seria aprovada naquele seminário. Antigamente era assim, gente, 40 anos atrás, me lembro claramente. Fizeram uma sindicância completa para saber da vida do meu pai, aonde nós morávamos. E no trabalho dele, meu pai era militar. E foram no trabalho dele para saber como era o comportamento dele no trabalho, entre os amigos, na família, na vizinhança e no comércio. Era assim. E no comércio fizeram, graças a Deus, meu pai foi aprovado. Pastor Batista, falecido já há 2 anos atrás. Mas, reputação. Reputação. Os céus olham a sua reputação também. E o mundo olha a sua reputação, você pode ter absoluta certeza. Se você der a sua palavra, dê a sua palavra. Se você vai falar que você vai chegar às 9 horas, chega às 5 para as 9. Não deixa ninguém te esperando. Porque nas pequenas coisas, se você consegue ter reputação nas pequenas coisas, você vai conseguir ter reputação nas grandes coisas. Eu vejo isso lá em Israel. Quando a gente vai fazer as caravanas com os grupos lá, o guia nosso, israelense, ele sempre chega antes. Ele marca com a gente, olha, 15 para as 8, todo mundo no ônibus. Pode ter certeza que 7h30 ele está na porta do ônibus esperando todo mundo. É fato, ele vai estar. Sabe por quê? Se você sabe, a pessoa pode confiar em você nas pequenas coisas, na hora que ele lembrar das grandes, ele vai lembrar de você. Na hora que ele precisar de um sócio, ele vai falar, vou contar. Estou precisando de um sócio para me ajudar em alguma coisa aqui. Lembrei daquela pessoa, posso contar. Porque pode chover, pode acontecer, pode fazer isso, pode acontecer aquilo. Se ela der a palavra, ela vem. Então eu posso confiar nessa pessoa. Reputação. O judeu zela por sua reputação demais. É claro que toda regra tem sua exceção, mas a gente está pegando a maioria deles. Vocês estão entendendo? Amém. Reputação, a gente precisa zelar pela nossa reputação. E se você não pode fazer, aqui no Brasil a gente tem aquela história, né? Aquele medo de falar não. Quem tem medo de falar não? Pois é, pode parar com esse medo, gente, agora já. Pare com esse medo de falar não. Porque o medo de falar não põe você em cada enrascada. Né? O medo de falar não te põe em enrascada. É uma pior que a outra, porque você não soube falar não. E aí depois, você pode cair no erro de não conseguir cumprir. Você não tentou me falar não. Aí você falou sim. E aí na hora não deu. E aí vai ficar ruim para você. Vai ficar ruim de todo jeito. Se você não cumprir, ou se você cumprir, aí vai ficar pior ainda também. Porque você vai ser, quase que você vai ser massacrado por aquilo que você prometeu que você não conseguia cumprir. Está entendendo? Então a gente precisa aprender a falar não. Porque a Bíblia fala sim, sim, não. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. E o nosso jeitinho brasileiro, ele atrapalha demais. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um super exemplo. Se você for em Israel, por exemplo, e você entrar numa loja e perguntar assim, você tem uma caixinha? Você tem uma caixinha dessa aí para colocar, como é que chama isso? Caneta? E se o dono da loja não tiver, sabe o que ele vai falar para você? Não. Se fosse aqui no Brasil, você chega lá na lojinha, né? Você chega na lojinha, você tem a caneta aí, a caixinha para colocar a caneta, a pessoa vai falar o seguinte, meu amor, vai começar assim, a história, vai ser uma história. Deixa eu te contar, a última que tinha, vendeu há muito pouco tempo, porque hoje de manhã apareceu uma pessoa, ele vai contar uma história gigante. Olha, hoje de manhã apareceu uma pessoa que tinha um filhinho, e o filhinho era uma gracinha, tinha 5 anos de idade, o menino pintou e bombou na minha loja, quase quebrou a loja inteira. E aí depois ela me perguntou se eu tinha uma caixinha dessa, eu vendi a caixinha dela para ela hoje de manhã, era a última que eu tinha. Vou te contar uma história gigante, para falar que não. Porque o brasileiro não sabe falar não. Ele conta uma história gigantesca para falar não. O israelense não é assim. Ele vai falar não, de cara. Aí você vai pensar, nossa, que cara mal educado. Mas ele vai falar o seguinte para você, mas se você vai sair daqui
Você vai virar essa rua aqui, você vai subir a esquina ali, tem um homem ali chamado Yosef, vai lá no Yosef que ele tem. Ele vai te dar a solução. Entende? Gente, quem tem reputação tem solução. Anota essa. Anota essa. Quem tem reputação tem solução. Quem não tem reputação só fica enrolando. Fica no enrolation e ninguém sai do lugar. Nem ele, nem você. Ele perde tempo, você perde tempo também. Quem tem reputação tem solução para te dar. Os judeus, eles são assim. Eles são, muitas vezes a gente vai lá em Israel, você acha que ele é seco, que ele é frio, mas não, ele é de solucionar. Ele não é de ficar, ai meu Deus, esse quadro não tem papel, não tem não sei o que, não tem isso. Não. Ah tá, o quadro não tem não? Então peraí, deixa eu ver o que eu vou resolver aqui agora. Ele é de fazer soluções, entregar soluções. E é de entregar soluções, é de buscar soluções que as pessoas enriquecem. Porque aquele que busca solução, entrega para quem não tem solução. E quem não tem solução, compra! E enriquece o outro. O caso do Waze, o caso do Google, o caso do Facebook. Eles entregaram soluções. Enquanto um ficava reclamando que estava com problema, o outro que tinha problema resolveu o problema. Reputação entrega soluções, queridos. Você precisa guardar isso. Esse é o segundo ponto. Se sim, sim, se não, não. Terceiro ponto. Bora lá que esse ponto também é muito bom. Terceiro ponto dos judeus. Terceiro código da prosperidade dos judeus. Provérbios 15, 22 vai dizer o seguinte: não há conselhos. Desculpa, onde não há conselhos, os projetos saem vãos. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos. Significa o seguinte: mentoria. Pega essa. Significa mentoria. Onde não tem conselho, não tem projeto. Você pode ter grandes projetos, você pode ter maravilhosos projetos, mas você precisa de uma mentoria para dentro desses projetos. Mas a resposta é: você tem que procurar mentoria com quem já fez mais do que você fez. Entendeu? Não adianta você buscar mentoria com uma pessoa que nunca saiu do lugar. Estou aqui sentada. Fiquei aqui sentada a minha vida inteirinha. Não saí do lugar. Não mexi uma palha. Não levantei um pezinho lá na academia. Eu não fiz nada, não criei nada, não desenvolvi nada. Fiquei 2 anos da pandemia parado de braço cruzado. Quanta gente ficou 2 anos da pandemia parado de braço cruzado? Ah, não, está na pandemia. Não posso fazer nada. Ah, não, está na pandemia. Para que eu vou fazer alguma coisa? Amanhã o mundo está ruim mesmo. Não vou fazer nada, vou ficar aqui. Ou então vou ficar na depressão. Ou então eu vou... Aí você vai buscar conselho para essa pessoa que não fez nada, que não criou nada, que não prosperou em nada. Aí a gente vai vendo as pessoas... Eu vejo muito gente... Rodinha de família é ótimo, né? Rodinha de família, rodinha de amigo, rodinha de pessoal de trabalho. É ótimo para você observar isso. Obrigada. Sério. É ótimo para você observar isso. Por quê? Porque você vai vendo as conversas. Você vai vendo as conversas. Ah, vou pedir conselho para fulano de tal. Mas fulano de tal não saiu do lugar dele. Não, você vai pedir conselho para quem já fez, para quem prosperou. Mas presta atenção que eu já vou entregar para você o próximo código aqui agora. Quem já prosperou não tem muito tempo para ensinar. Gosta de ensinar. Gosta. Mas não tem muito tempo. Né, paizão? Né? Não tem muito tempo. Quem já prosperou não tem muito tempo para ensinar, porque ele está focado na prosperidade dele, está focado no crescimento dele. Ele já aprendeu tanto, ele está impulsionando toda a máquina que ele tem ali. Entende? Ele gosta de ensinar, mas ele não tem muito tempo. E aí, quando você vai pedir conselho para ele, o conselho dele é papum. É sem misericórdia. E aí, paizinho, o que você acha que deve fazer? Não. É rápido. Entende? É rápido, é grosso. Não mudei, né? Não estou sabendo, não estou dizendo que você é assim, não. Estou explicando. Estou só explicando, gente. Quem já cresceu não tem muito tempo para... O que eu quero dizer? Quem já cresceu não tem muito tempo para mimimi, para passar mãozinha na cabeça, para ficar de dodói. Não tem! Não tem tempo para esse
E principalmente no meio empresarial, no meio de riqueza, no meio de fortunas. Não tem tempo para mimimi todóizinho, porque ele falou para mim desse jeito. Você não serve. Acabou. Não serve. Gente mimizento não serve para crescer, não serve para ter prosperidade. Porque a quarta e última coisa, o judeu, não é que ele gosta. Não é que ele gosta. Ó, eu não estou nem na metade. A quarta e última coisa, tá? Não é que ele gosta, porque ninguém gosta, não é nenhum gosta, mas ele aceita. Algo chamado repreensão. Você nunca vai ver um judeu reclamando de ter recebido uma repreensão. Ele pode não gostar, como todo mundo, todo ser humano, mas ele aceita. Provérbios 13, 18 vai falar o seguinte: pobreza e afronta virão a todos os que rejeitam repreensão. Pobreza! Pobreza! Gente, quantas pessoas estão ali, não crescem, não desenvolvem projeto, até tem bons projetos, até tem boas ideias, até tem boas coisas, mas a pessoa, na hora que ela começa, ela não aceita. Eu sigo um rapaz que é um judeu, e ele fala que quando ele era mais ou menos, já tinha saído do exército, ele resolveu abrir um café, abrir um shopping perto da casa dele. Ele falou: shopping, muita gente, café, todo mundo gosta de café, o israelense ama café. Né? As cafeterias em Israel ficam lotadas, muito mais do que bares, graças a Deus. Então as cafeterias ficam lotadas, os israelenses amam café. E ele falou: shopping novo, café, funciona, bora, vai dar certo. Foi lá atrás do mentor dele, que é o tio dele, multimilionário. E aí ele chegou no tio dele e falou: tio, e aí? Estou querendo abrir um café assim, 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 o shopping lá perto de casa, Paraná, Parará. O tio dele falou assim: tu já mexeu com café? Quebrou as pernas dele. Você já mexeu com café alguma vez na sua vida? Ele falou: não. Então, para você crescer, você vai lá, você vai começar a limpar o chão da cafeteria. Depois que você limpar o chão da cafeteria, você vai aprender a como limpar a cozinha da cafeteria. Depois que você aprender como limpar direito a cozinha da cafeteria, você vai começar a aprender a fazer café. O dia que você souber tudo sobre café, você pode abrir uma cafeteria. Ele nunca abriu. Ele nunca abriu essa cafeteria, mas ele aprendeu as lições. A repreensão serviu para ele aprender as lições. Se você rejeita a repreensão, o que vai te seguir é a pobreza. Se você rejeita a repreensão, o que vai te seguir é a pobreza e a afronta. Por que a afronta? Porque aqueles que aceitaram a repreensão cresceram. E essa pessoa que cresceu se tornou uma afronta para você. Meu Deus. Entende? Isso significa que eu tenho que acabar. Eu sei. Entende, gente? Por isso que existe a turma daqueles que crescem e a turma daqueles que vêm os que crescem. Estão entendendo? Existem dois povos no mundo. Não existe brasileiro e americano, francês e português. Não. Existem dois povos, os que crescem e os que vêm os que crescem. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro lado. Essa é a verdade. Ou a gente está do lado, eu prefiro estar do lado que cresce. Amém. Aceitando a repreensão, tendo mentores bons que cresceram, né? Aceitando a chicotada, que a chicotada tem que vir, se não vier a chicotada você não cresce, e etc e tal. E para terminar, você tem que lembrar, quem está no alto não tem tempo para mimizentos, tá? Você tem que ficar gravado, pelo amor de Deus. Você anota, você escreve, você tem que guardar isso aí. Quem está no alto não tem tempo para mimizentos, e nem Deus. Nem Deus. Eu vou falar para você. Deus tem filho forte. Deus tem filho fraco, não. Ele mesmo já fala: digo fraco, eu sou forte. Toma essa. Pega essa. Nem Deus, gente. Nem Deus tem tempo para mimizentos, não. Diga fraco, eu sou forte. Acabou. Acabou. Entendeu? A coisa é assim. Deus só anda com gente assim. Adoro. Adoro Deus, gente. Ele só anda com gente assim. Abraão chegou lá. Ó, vê lá, gente. Chega para Abraão, dá
o seu filho. Se Abraão fosse mimizento, cadê nós hoje, né? Bom, só quero dar para vocês, tem 5 minutos aí? Tem. Então tá, peraí. Segunda onda. Só 5 minutos aqui pra gente. Existem 3 palavras para prosperidade em hebraico. Tá? A gente não pode... Peraí. Tem o 5º princípio. O 5º princípio, generosidade. Não posso deixar. Posso deixar de jeito nenhum. O 5º princípio dos judeus, generosidade. Se o judeu for num cafezinho da esquina, ele vai deixar uma gorjeta para a pessoa que serviu o café para ele. Eu quero perguntar a vocês, quantos de vocês comem, não precisa levantar a mão não, quantos de vocês comem em restaurante pelo menos uma vez na semana? Precisa levantar. Eu estou olhando, não sei porquê, eu mesmo falei para não levantar. Então, agora pense. Vocês vão sempre comer no restaurante, estou falando de mim, tá? Pense, você vai sempre comer no restaurante almoçar, você sai do trabalho, etc e tal, você precisa sempre daquele restaurante, ou aquele restaurante que você está acostumado a ir no final de semana com sua família. Quem de vocês deixou uma gorjeta boa para o garçom que te serviu o ano inteiro? Não precisa levantar não, é consciência. É só consciência. Quem de vocês deixou uma gorjeta boa para o garçom ou para a pessoa, alguém lá desse restaurante que te serviu o ano inteiro? Quem faz unha? Quem faz unha todo final de semana? Ou pelo menos de 15 dias? Ou uma vez no mês? Não importa. Eu fiz, não deu tempo de fazer bonitinho hoje para vir cá não, viu gente? Perdão, tá tudo ruimzinho. Ok. Com a mesma manicure, etc e tal. Quem deixou uma boa gorjeta para ela agora no final de ano? Que te serviu e fez sua unha o ano inteiro? Pode ter certeza que se fosse um judeu eu teria deixado. Teria deixado. Eu também. Teria deixado. Eu cheguei lá na menina que atende a gente toda semana, toda semana, todos os dias, eu almoço fora todo dia. E no mesmo restaurante, porque é um dos melhores, é muito bom esse restaurante, você tem que conhecer, é muito gostoso lá. E eu almoço lá todo dia. E aí, quando chegou no final do ano, eu perguntei para a menina que nos recebe, sempre lá. Sempre alegria, sempre cara boa, a gente vê que ela está com problema, uma ou outra, mas ela está sempre com cara boa. Eu falei, qual que é o seu Pix? Aí ela ficou sem entender. Ela olhou para mim sem entender. Eu falei, qual é o seu Pix? Ela pegou o número do meu celular, então me dá aqui, beleza. Daqui a pouco eu te mando uma mensagem. Peguei e mandei uma mensagem para ela. Mandei para ela R$300. É isso aí mesmo. Mandei para ela R$300. Gente, o que essa menina me respondeu depois, eu fiquei com dó. Não dó, eu fiquei arrependida de não ter dado 1.000. Porque ela chorava. Ela falava, você não tem noção do que aconteceu comigo. E contou toda a história desses R$300. Enfim, generosidade. Os judeus ajudam, apoiam. E principalmente apoiam uns aos outros em família. Isso é outra coisa que eu vou ver depois. Em família, tá? 3 palavras hebraicas para prosperidade, mas eu vou falar só sobre uma. Deixa eu ver qual das 3 eu vou falar. Tá. Shahal. Isso tem que tem. Shahal. Vamos lá. A primeira é Shlem. Shlem, eu falo rápido, vem de Shalom. Shlem vem de Shalom. Ok? Shalom, como você sabe, significa paz. Ok? E paz. Por isso, Shlem, que é prosperidade, vem de paz. Porque preste bem atenção nisso. Vai resolver seu problema de mais da conta. Shlem é a prosperidade no seguinte sentido, de você estar feliz e ter paz com o que você alcançou. Não a grama que está no vizinho, mas a sua própria grama. Entendeu? É paz. É isso. A segunda é Kishron. Kishron. Kishron significa andar conforme as leis. Você já viu judeu preso? Raríssimos. Raros. Você pode procurar com 2 lupas na mão. Você encontrar judeu preso.
Porque enquanto você está preso, você não tem prosperidade. Andar conforme as leis traz prosperidade. O brasileiro precisa muito aprender isso. Pagar os seus impostos corretamente, devidamente. Eu tenho uma empresa. Nós pagamos o imposto. É doído, gente. Doído na alma. Pagar imposto divide a alma do espírito. Porque o corpo já foi, né? Mas a gente paga imposto assim, milimetricamente em todos os detalhes. Sabe qual é o resultado? Um monte de empresas de turismo fecharam as portas entre esses 2 anos. A minha empresa contratou. E se nós tivéssemos mais 2 anos de pandemia, nós teríamos caixa na empresa para sustentar a empresa por mais 2 anos. Isso é prosperidade. Andar conforme a lei. Para terminar, shahal é a terceira palavra para prosperidade em hebraico. Shahal significa o seguinte: tomar conhecimento. Tomar conhecimento. Aprender. Nós precisamos estar dispostos a aprender, porque Jesus ensinou o tempo todo. Se você não estiver disposto a aprender, você não está disposto nem a seguir a Cristo e nem disposto também a crescer financeiramente e a obter as riquezas que os judeus têm. Aprender. E uma vez eu escutei uma frase de um grande homem que disse o seguinte. Essa frase tem que sair para os anais da história. Ele disse o seguinte, eu anotei essa frase, eu ando com essa frase aqui no meu celular. Não reclame se você não investiu tempo e dinheiro para se inspirar com quem é melhor do que você. Esse grande homem se chama Carlos Damasceno. Esse é Carlos Damasceno. Bom, queridos, são tantas coisas que a gente pode falar sobre os códigos da prosperidade dos judeus. Mas eu acredito que todos eles estão aqui nas Escrituras. Todos eles estão disponíveis para cada um de nós. Basta a gente abrir os olhos para o que as Escrituras dizem sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre alcançar o reino e sobre ser o reino nessa terra. Porque o objetivo das riquezas para nós é nos tornarmos o reino de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês. E eu gostaria de fazer essa oração na língua de Jesus. Se vocês me permitirem. Amo tanto Jesus que eu quis aprender a língua dele. Avino Manuquim, Shebashonai. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Hashem Yeshua Mashiach Namupoyam. Em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. Venim bevakesh otcha, she'atamotem lekol anashim. E eu peço que o Senhor dê para todo mundo que está aqui agora. Kol avrachot, todas as bênçãos, kol avrachut, toda a saúde, vekol ashlem, akishlom, veashachal. E toda a prosperidade dentro dos 3 nomes hebraicos. Shlem, Kishlom e Shachal. Bishem Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus, o nosso Messias. Amém, amém, amém.